Estamos aqui firme e forte no isolamento social. Uma cervejinha bem gelada, pois, como diria Nietzsche, o que possibilita a criação é a união do elemento dionisíaco com apolíneo. Aqui, nesta solidão, suscitam-se várias questões, até mesmo de natureza filosófica, metafísica, racional e até mesmo irracional. Porque de fato ninguém esperava passar por essa situação. Essa pandemia atingiu a todos indistintamente. E aí surge aquela questão: até onde o homem ele tem um controle da sua vida, da sua existência? Será que tudo se resume ao destino, ao acaso? Como fica a relação entre autonomia e heteronomia? Em síntese, a dialética da liberdade e do determinismo. O homem é livre? Segundo o filósofo Kant, tudo na natureza age segundo leis. Apenas o homem age segundo princípios. O que exige dele? A capacidade de escolhas. Portanto, só ele tem uma vontade. E como para agir racionalmente precisa de princípios, a vontade é a razão prática, o instrumento para compreender o mundo dos costumes e orientar o indivíduo na ação. Porém, o médico austríaco Sigmund Freud, fundador da psicanálise, ao levantar a hipótese do inconsciente, desmente as crenças racionalistas, segundo as quais a consciência, isto é, a razão, o discernimento entre o certo e o errado, é o centro das decisões e do controle das vontades, dos instintos, dos desejos e dos impulsos. Segundo Freud, diante das forças conflitantes das pulsões, o indivíduo reage, mas desconhece os determinantes de sua ação. Portanto, caberá ao processo psicanalítico auxiliá-lo, o que foi silenciado pela repressão dos instintos. Para Nietzsche, a diferença entre a ação e seus efeitos apresenta-se em uma ficção que tem por objetivo possibilitar o julgamento do homem, na medida em que suas manifestações passam a ser realizadas por um sujeito de forma livre e espontânea. Entretanto, a sedução da linguagem determina, segundo o filósofo alemão, essa disjunção como condicionante do efeito a uma causa eficiente. Diante disso, será que existe um sujeito livre? Ou seja, será o homem livre quando quiser ou fizer algo que contrarie a sociedade? Ou será livre quando dominar a sua vontade e obrigar a aceitar o que a sociedade determina? Assim, o determinista afirma categoricamente que o homem não é livre porque sua ação é determinada por causas que a antecedem. Já para Jean Paul Sartre, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. Portanto, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz
de si mesmo. É esse o primeiro princípio. O homem inventa o homem. Diante desta tentativa de superação à oposição, determinismo, liberdade, para investigar em que medida o ser humano é determinado e livre, existem correntes absolutamente antagônicas, isto é, o racionalismo e o irracionalismo. O racionalismo privilegia a consciência moral como a capacidade intelectual do conhecimento. De acordo com essa visão, não há como negar que o ser humano sofre influências da cultura que herdou e do tempo e espaço em que vive. Todavia, por ser consciente, é capaz de conhecer esses condicionamentos a partir da consciência das causas e não a revelia delas. É possível construir um projeto de ação. Assim sendo, encontra-se a liberdade no poder de transformação sobre a natureza do mundo e sobre a própria natureza humana. Dessa forma, a causalidade não é ignorada, mas introduz-se uma outra causa, a consciência do determinismo, que transforma o sujeito em ser atuante e não simples efeito passivo das causas que agem sobre ele. A ação livre concretiza-se no trabalho do indivíduo como ser consciente e prático. Contrapartida moral não é uma ciência exata e enfrenta a dificuldade de lidar com os elementos irracionalistas da alma, como os afetos fortes das paixões humanas, a fim de submetê-la à ordem da razão. Por isso, Aristóteles desenvolveu a teoria da mediana, pela qual toda virtude é boa quando é controlada no seu excesso e na sua falta. Destarte, os sentimentos e as ações nascidos de uma escolha entre o bom e o mal, ou entre o bem e o mal, também se referem a algo mais profundo e subentendido, o anseio de afastar a dor e o sofrimento e de alcançar a felicidade. Seja por ficar contente consigo mesmo, seja por receber a aprovação dos outros. Por outro lado, Nietzsche utilizou-se de uma metáfora para indicar que não é justo que as ovelhas condenem as aves de rapina como sendo mais. Afirmar categoricamente que as aves de rapina são mais e que as ovelhas, por não serem aves de rapina, são boas, significa acreditar que a ave de rapina poderia reter a sua força e que, por não fazê-lo, é considerada má e, consequentemente, culpada. Encontra-se neste postulado a crença segundo a qual aquele que não consegue dominar a sua força é considerado mal. Contrariamente, aquele que consegue tal êxito é bom. Será? Cada um tire suas próprias conclusões. Até logo.